terráqueos do meu Brasil varonil. Já vou começar esse processo pedagógico aqui te fazendo aquela pergunta que você gosta. O que a célula falou pro cara do pet shop? Mitose. E aí, meu amigo terráqueo, todo mundo tranquilo, todo mundo na boa, pronto para mais uma videoaula? Não sei. Então simbora, depois da vinheta. Então, senhores, na última aula a gente falou um pouco sobre mitose, aquele tipo celular que vai originar uma célula filha idêntica à célula mãe. Quando eu digo idêntica, é com a mesma quantidade de cromossomos. Para você que é um ser humano, 46 cromossomos. A aulinha de hoje é um pouquinho diferente, sobre meiose. Também é um tipo de reprodução celular, mas é um pouco diferente. A meiose é dividida em duas fases. Uma fase que a gente chama de reducional e uma fase que a gente chama de equacional. Você vai ver que ela é bem parecida com a mitose, porém tem poucas diferenças. Primeira coisa que você tem que saber com relação à meiose. Dentro da meiose, a gente vai gerar células germinativas. A gente vai gerar tanto o espermatozoide quanto o óvulo. No caso da meiose, nós vamos formar células com apenas a metade do número total de cromossomos. Para você que é um ser humano, que tem 46 no total, lá na meiose a gente vai gerar 23 cromossomos. Isso por quê? Por quê, professor? Por que só 23 cromossomos? Simples, porque vai ocorrer a fusão entre o espermatozoide e o óvulo, cada um com 23 cromossomos, e se tu é bom em matemática, você já vai falar que o total vai gerar 24. Acertou, miserável. Deixa eu ver. 46 cromossomos. Agora, senhores, com toda calma, a gente vai entender um pouquinho sobre as fases da meiose. Da mesma forma que a meiose também é subdividida em algumas fases. Porém, existem algumas diferenças marcantes que a gente não pode deixar de comentar. Então, senhores, com relação às fases da meiose, primeiramente, a gente vai tratar da fase reducional e depois da fase equacional. Toda fase reducional é nomeada como meiose 1. Toda fase equacional é nomeada como meiose 2. E a gente vai ver que existem poucas diferenças entre as fases. E agora, primeira fase, a prófase. Prófase do bom e velho grego, primeira fase. Isso na meiose 1. Então a gente vai chamar de prófase, adivinha? 1. Então na prófase 1, senhores, vai ocorrer alguns eventos bem específicos, parecidos com os eventos que ocorrem lá na mitose. Primeiramente, a gente vai ter um desaparecimento do núcleo, depois a gente vai ter a cromatina desaparecendo, os centríolos começam a migrar para os polos da célula, você vai ver a célula começando a se apertar e a cromatina começa a se espiralizar, tomar aquela cara de cromossomo. E dentro da prófase 1 ainda, a gente tem um evento super importante para a manutenção da nossa vida, chamado de crossing over. Nesse caso, você vai receber cromossomos do seu pai e da sua mãe. Esses cromossomos eles vão se misturar e trocar pedaços. E isso é importante porque vai garantir o que a gente chama de variabilidade genética. Se você é resistente a um determinado tipo de doença, por exemplo, é por conta da variabilidade. Se todos nós fôssemos iguais, uma doença, no caso, seria o suficiente para exterminar toda a raça humana. Mas graças ao crossing over, graças a essa variabilidade genética, nós temos algumas diferenças genéticas. Agora pensando na segunda fase, a metáfase. Metáfase é fácil, metáfase é tranquilo. É quando os cromossomos começam a se alinhar no meio da célula, formando aquela placa equatorial, aquela placa metafásica. Importante salientar que na metáfase 1 os cromossomos estão no seu grau máximo de espiralização. Lembrando que aqui ele está espiralizado até o talo. Nossa próxima fase é a anáfase 1. Lá na mitose, se você se recordar, você vai ver que ocorre a separação das cromátides irmãs. Nesse caso aqui, não vão se separar as cromátides irmãs. Se você reparar, os cromossomos estão duplicados. Um você recebeu do seu pai e um você recebeu da sua mãe. Na anáfase 1 da meiose 1, o evento que ocorre
é separação dos cromossomos homólogos. E já vou te dar uma manha. Normalmente as provas vão cobrar essa fase da anáfase, porque normalmente o cara confunde a anáfase da mitose com a anáfase da meiose 1. Lá na mitose você tem separação das cromátides irmãs. Aqui não. Na anáfase 1 da meiose 1 você tem separação dos cromossomos homólogos. Se você tem aqui 8 cromossomos, 4 vão para um lado, 4 vai para o outro. Nossa próxima fase, senhores, é a telófase 1. Se você se recorda, a telófase é marcada porque ela traz o contrário da prófase. No caso da telófase, a gente vai ter o núcleo se reconstituindo novamente, você vai ver a carioteca se reconstituindo, você vai ver as organelas membranosas se repondo em seus locais. Depois vem a citocinese e a célula se separa bonitinho. Essa fase é chamada de fase reducional, porque a célula tinha um número total de cromossomos e ela gerou 2 células com a metade do número total de cromossomos. Se você tinha uma única célula com 46, você gera 2 células com 23 cromossomos. Agora, senhores, a gente vai entrar na fase equacional, onde a gente vai manter o número total de cromossomos dentro da célula. Agora, primeira fase é a prófase 2, porque a gente entrou na meiose 2. Então, na prófase 2 vão ocorrer aqueles mesmos eventos. O núcleo vai começar a desaparecer, a carioteca começa a desaparecer, os centríolos começam a migrar. Aqui não tem crossing over. Lembrando que a cromatina começa a se espiralizar. Próxima fase é a metáfase 2. Mesma coisa, mesmo esquema. Os cromossomos vão começar a se alinhar no centro da célula, os centríolos vão começar a migrar e formar aquele fuso acromático para poder puxar na próxima fase cromossomos. Essa próxima fase normalmente costuma pegar todo mundo. Ela é a anáfase 2. Nesse caso, a gente não separa os cromossomos homólogos. A gente está falando de fase equacional. Então a gente vai separar as cromátides irmãs, igual lá na mitose. Aqui tem a separação das cromátides irmãs. Cromátides para um lado, cromátides para o outro lado. Lá na meiose 1, a gente reduziu o número de cromossomos. Os cromossomos estavam duplicados. Nesse caso aqui, os cromossomos não estão duplicados. Nessa fase, os cromossomos estão normaizinhos, não estão em dupla. E aqui a gente vai ter a separação das cromátides irmãs. E a gente vai fazer a manutenção do número de cromossomos. A gente tinha uma célula original com 23 vinda da meiose 1. Deixa eu posicionar aqui, porque meu braço está ficando cansado. Trocar de braço aqui, tô com o pau de selfie, tá doendo já. Então, não se esquece, lá na anáfase da meiose 1, você tem separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2 da meiose 2, você vai ter separação das cromátides irmãs. E agora, fechando bonito, a gente tem a nossa telófase 2. E os eventos vão se repetir. A gente vai ter a volta do núcleo, a gente vai ter a volta da carioteca, a gente vai ter as organelas membranosas se reposicionando nos seus lugares, tudo bonitinho, e após tudo estar reconstituído, a gente vai ter a citocinese, que é quando ocorre a divisão do citoplasma, separando, enfim, as 2 células. Lembrando que no final da meiose, a gente vai ter 4 células com a metade do número total de cromossomos. Recapitulando, a gente começa com uma célula com 46 cromossomos. Essa uma célula com 46 cromossomos gera mais uma célula com 23, fase reducional. Depois, cada uma dessas células entra em meiose 2 e gera cada uma mais uma célula com 23 cromossomos, gerando no total 4 células. E é isso aí, meus amigos, vou encerrando essa videoaula. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo ou vem de chat. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de dar aquela valorizada marota no Profissa da Educação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou ficando nessa e fui.